Mais uma vez, que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Agradeço a atenção dos que estão acompanhando o nosso estudo nessa tarde e lembrando especialmente daqueles companheiros e companheiras que, quando acontecia o estudo presencial, eu tinha o prazer de estar constantemente ao lado deles, como o nosso Benedito, como a Clorian e os demais companheiros que, no momento, não estão aparecendo para mim aqui. Bom, mas, como aparece aí na tela, o nosso estudo de hoje tem a ver com a parte primeira do Livro dos Espíritos, aquela parte que Kardec deu o título das causas, as causas primárias. E estamos no capítulo 4, né? É esse o título do estudo, Princípio Vital, tá certo? E vemos ali que esse capítulo ele apresenta 3 tópicos, onde as 16 perguntas estão distribuídas nele. O primeiro tópico, seres orgânicos e inorgânicos, da pergunta 60 a 67. O segundo, a vida e a morte, da 68 a 70. E, finalmente, o terceiro tópico, inteligência e instinto, da 71 a 75. Bem, é interessante que o Kardec se preocupou, antes de começar a relacionar as perguntas e as suas consequentes respostas, em fazer algum tipo de introdução, né, com a definição de seres orgânicos, tá certo? Conhecemos a biografia do nosso codificador e sabemos que, entre outros predicados, ele também era um homem das ciências. Então, ele define, como vemos na tela, que seres orgânicos são aqueles que têm em si, que possuem em si, uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Né? A vida é referenciada por esse ponto. E reproduz, então, o que é o ciclo vital. Isso aí qualquer um de nós vai se lembrar dos bancos escolares. Né? Nascer, crescer, reproduzir-se por si próprios e morrerem. Uma outra informação que o Kardec faz questão de adicionar é que o que dá a característica também a esses seres orgânicos. Eles são providos de órgãos especiais para que possam, então, executar os diferentes atos da vida. Quais sejam, por exemplo, se nutrir, né? Se reproduzir. E, seguindo no texto de Kardec, ele acrescenta: órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhe impõe. Aí a gente aprende, vai lembrar da parte terceira do Livro dos Espíritos, que a lei de conservação é uma das leis naturais, né? Uma daquelas 10 leis naturais, né? que não por acaso tem o mesmo número dos mandamentos das tábuas da lei. E fecha essa introdução o Kardec exemplificando para nós, então, quem são aqueles que compõem os seres orgânicos, né? As plantas, os animais e nós, seres humanos. Ok? Bom, ele, então, para fazer a contrapartida, já que falamos tanto de seres orgânicos, ele também define os seres inorgânicos que, por raciocínio, pela lógica, a gente já compreende quais são. Mas vamos ler ali. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade. Né? Se os orgânicos têm uma fonte de atividade íntima que lhes dá vitalidade, os inorgânicos, consequentemente, são aqueles que não possuem vitalidade, não possuem movimentos próprios e que ele acrescenta, e que se formam apenas pela agregação da matéria. E ele coloca, então, alguns exemplos, como nós aprendemos, repito, nos bancos escolares. Né? São os minerais, coloca ali as rochas e os cristais, por exemplo, a água, o ar, e aí vai. Esses aí são os principais exemplos de seres inorgânicos. Bom, antes que agora, no caso, sou eu, antes de eu me dirigir diretamente às perguntas, vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho da Gênese, a 5ª obra da codificação espírita, onde a gente sabe que o conteúdo é de autoria exclusiva do nosso codificador, ele que publicou a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 1857,
11 anos após, em 1868, né, já tinha, depois de tanto contato com as instruções dos espíritos, né, com tanto apoio que ele tinha do seu guia espiritual, ele foi capaz, então, de redigir esse conteúdo maravilhoso que a Gênese nos traz. Então, no capítulo 10, item 16, né, ainda envolvendo a questão de ser orgânico e ser inorgânico, aparece um outro fator vital para a gente possa estudar as perguntas de hoje. Então, lemos lá na Gênese. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, né? O Kardec vai estudar isso no capítulo posterior na Gênese, diz ele, há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido, né? Qual seja o princípio vital. Ele, então, descreve algumas dessas características. Ele é ativo no ser vivente, né? Esse princípio se acha extinto no ser morto, né? Então fica evidente o seguinte: o princípio vital, né, está presente com todas as suas características no ser que está vivo, né? Quando o ser morre, ele deixa de estar naquele local. Mas ele acrescenta, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distingue das substâncias inorgânicas. E o Kardec, eu repito, utilizando aquela base que ele já possuía, naquela atual experiência como Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele fala um pouquinho de química, né? E ele lembra uma situação com extrema lógica. Ele não precisava nem dizer isso, porque nós sabemos que, a partir dos espíritos, né, juntando com a razão que Kardec utilizou em toda a codificação, evidentemente, os seus comentários possuem a lógica como uma diretriz básica, né? Então, por exemplo, ele fala que a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, né? Lembrando da química, me vem à mente o carbonato de cálcio, por exemplo. Você consegue separar, né, o oxigênio, o carbono, o cálcio. É isso que ele está falando. E também, da mesma forma, você consegue, no laboratório, recompor essa substância, né? Aí ele diz, a química também conseguiu decompor os corpos orgânicos, né? Consegue decompor o corpo do animal, consegue decompor uma planta, mas olha só a observação que o Kardec faz e que é o diferencial disso tudo. Porém, a química jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há, nesses últimos, quem são os últimos? Os corpos orgânicos, o que quer que seja inexistente nos outros. Ou seja, a vitalidade, ou, como vimos aqui nesse trecho de A Gênese, o princípio vital. Tá? Então, ele mostrando, Kardec fazia questão de comprovar tudo que ele dizia, né? Ele mostrando que a química vai até um certo ponto com os seres orgânicos, né? Mas não consegue reverter a decomposição que ela, a química, é capaz de fazer. Bom, pulando agora para o item 17 de A Gênese, do mesmo capítulo 10, né? Ele, então, fala um pouquinho do princípio vital para concluir que ainda não é o momento da gente dominar esse assunto. Olha só o que Kardec falou. Faz uma pergunta, né? Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou, a outra possibilidade, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual se torne princípio da vida, da mesma forma que acontece com a luz, com fogo, com calor, com eletricidade? Né? Então, nesse segundo parágrafo, né, em que o Kardec apresenta uma segunda possibilidade para tentarmos entender o princípio vital, ele já coloca ali uma informação importante, que para quem não a tinha ou não estava lembrando, o princípio vital tem sua origem onde? No fluido cósmico. Tá certo? Aquilo que está presente em qualquer coisa que você pense do universo, do infinito universo criado pelo nosso Pai. Bom, e complementando essa informação do capítulo 17, diz o codificador ainda,
a respeito dessas duas possibilidades. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos, né? Qual o efeito mais visível? A vitalidade. Então, embora sem chegar ainda a uma definição precisa sobre o princípio vital, o Kardec está lembrando que o que interessa no momento é que ele existe, porque senão você não teria todo esse arcabouço, todo esse conteúdo montado para explicar a situação dos seres orgânicos, estaria destruído. Tá bom? E disse o codificador ainda, para encerrar essa contribuição de agênese ao nosso estudo de hoje. Pode-se, portanto, logicamente, isso é importante, né? Logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, eles assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles. Então, o ser orgânico teve que assimilar esse princípio vital para se tornar esse ser orgânico, para ter a vitalidade, né? Para fazer parte do universo que o Pai construiu. Tá certo? Então, fechamos essa breve introdução, né? E vamos partir para as perguntas programadas para hoje, que no total vai dar 60 a 75, como eu já disse, mas em função do tempo que nós dispomos, né? Não tem condição da gente abordar as 16 perguntas. Então, a gente excluiu uma ou outra. Eu sugiro que mais adiante, com o tempinho que vocês tenham, consultem lá o livro dos Espíritos e vejam, então, essas demais perguntas que não serão abordadas aqui, mas que certamente possuem a sua importância. Ok? Bom, a primeira pergunta que eu vou trazer para vocês, então, é a 61, onde o codificador quis saber a diferença entre os corpos orgânicos e os dos inorgânicos. A resposta é curta. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, a matéria está animalizada. Calma. A pergunta seguinte, o Kardec já procura esclarecer a nossa dúvida. Porque na 62, ele quer saber o seguinte: qual a causa da animalização da matéria? Resposta. Está aí o que vimos em A Gênese. Sua união com o princípio vital. Então, a matéria ela se animaliza a partir do momento que ela se une ao princípio vital. Vamos para a 63, que vai continuar nos ajudando nessa direção. O princípio vital dá vida a todos os seres... Perdão, não é a pergunta, isso é a afirmativa, a resposta dos espíritos ao questionamento feito pelo Kardec. Sim, o princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Meus amigos, exatamente o mesmo cerne de A Gênese. Qual é a surpresa? Nenhuma, não é isso? Já aprendemos que quando se trata de um material oriundo de um espírito, de um autor, de um médium sério, né, não tem como fugir, né, ao fato de ser a fonte A, a fonte B ou a fonte C. Não esqueçam do adjetivo sério, né? E, particularmente, se tratando das obras da codificação, não poderia haver contradição entre o Livro dos Espíritos, a primeira obra, e a Gênese, a quinta e derradeira obra da nossa codificação. Ok? Bom, seguindo, vamos chegar na 65, em que, mais uma vez, eu vou colocar apenas um trecho da resposta que Kardec recebeu e que nós já comentamos quando fizemos a abordagem do item 17, do capítulo 10 de A Gênese. O princípio vital tem por fonte o fluxo universal. Perfeito? Repito, nenhuma surpresa há nisso. Bom, na 66, voltamos a colocar para vocês a pergunta. Então, o Kardec quis saber o seguinte: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e o distingue da matéria inerte. Entenderam por que eu quis fazer aquela introdução? As respostas que nós estamos recebendo aqui agora, que estamos estudando com vocês,
são fáceis de serem assimiladas porque já foram abordadas naquela nossa introdução. Tá certo? A única informação um pouquinho mais adicional que a gente vê aqui, que esse princípio vital, de acordo com a espécie em que ele vai dar a vitalidade, vai se modificar para se adaptar a um vegetal, a uma planta, a um ser humano. Ok? Bom, vocês vão me dar, então, agora a condição para eu trazer alguém para nos ajudar ainda mais no nosso estudo, né? Não que as respostas dos espíritos, não que as colocações do Kardec não sejam suficientes, mas eu me coloco como alguém que está estudando, né? E precisamos ter, muitas vezes, a ratificação ou o acréscimo de explicações que vão tornar o conteúdo ainda mais visível para nosso entendimento. Tá? Então, o que vai aparecer agora, em alguns momentos aqui, é o espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, essa parceria é responsável por duas obras maravilhosas, Maria de Nazaré e Francisco de Assis, né? Mas também tem uma outra obra chamada O Livro dos Espíritos Comentado. E esses trechinhos que eu vou trazer do Miramês é dessa última obra que eu citei. Tá bom? Então, após essa pergunta e essa resposta da 66, o Miramês fez esse comentário que aparece na tela. Ele, quem? O princípio vital toma características múltiplas de conformidade com o corpo onde passa a atuar. Tá certo? Então, ratificando o que ficou, na nossa opinião, visível de ser entendido na resposta dos espíritos à pergunta 66. Ok? Bom, vamos para a 67, para encerrar, então, esse primeiro tópico. Tá certo? A pergunta é a seguinte: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E qual foi a resposta que o Kardec recebeu? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Lembra lá atrás? Tem que haver união com a matéria? É a mesma coisa, meus irmãos. Está tudo encadeado, né? É por isso que a gente aprende que a doutrina espírita não é para ninguém que precise ter nível acadêmico. Qualquer um de nós que vá seguindo com atenção as respostas dos espíritos, as observações do Kardec, compreende o conteúdo. Tá certo? Ela não se desenvolve senão com o corpo, a vitalidade. Já vimos isso, né? E quem respondeu ao codificador acrescentou, fez uma pergunta, né? Não dissemos que esse agente, se a matéria não é vida, portanto, a união dos dois é necessária para produzir a vida. E aí se encerra o primeiro tópico. Perdão, se encerra não, que tem uma subpergunta. Estava me esquecendo dela. O Kardec, em cima da resposta da 67, emendou uma subpergunta. Pode-se dizer, então, que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ou seja, quando existe a matéria, mas o princípio vital ainda não se uniu a essa matéria, a gente pode dizer, então, que a vitalidade, né, se acha num chamado de estado latente? Aí quem respondeu ao Kardec foi rápido e rasteiro. Sim, é isso. Né? Lembramos que o Kardec, além de fazer todo esse trabalho, que nós devemos agradecer diariamente a ele, né? Agradecer primeiro ao Pai, a Jesus no contexto da Terra, né? Aos espíritos que responderam as perguntas, mas não nos esqueçamos de agradecer ao codificador, né? Com todo esse trabalho, toda essa dedicação e, usando um termo coloquial, mastigando as respostas para nós outros, né? Sempre bom lembrar que, por mais que algum de nós se considere o suprassumo, né? Vamos baixar um pouquinho a bolinha, né? E estamos a anos-luz do que o Kardec já estava naquela época. Tá certo? Então, a resposta foi curta e rasteira. O Kardec quis fazer tipo analogia para facilitar o entendimento de algum de nós que não estivesse ainda captado o cerne do conteúdo que nós estudamos até o momento. Perfeito? Vamos lá. Ele se preocupou de colocar um comentário, né, após essas respostas aí. O conjunto dos órgãos
constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Lembrando que as duas expressões já apareceram aqui nas respostas. Tá certo? Apareceu atividade íntima e apareceu princípio vital. E aí segue o comentário do codificador. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Novidade alguma. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, olha só, como eu falei há pouco, o Kardec sempre se preocupando em fazer uma analogia para facilitar o nosso entendimento. Né? Então, não satisfeito com tudo isso que já foi dito, ele faz a analogia para a gente ficar mais fácil ainda. Como eu disse, vai ficar bem mastigado o conteúdo. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes quem? Os órgãos, entretém e desenvolve a atividade daquele agente, né? O princípio vital, quase como sucede com a situação do atrito que desenvolve o calor. Então, observem só, ele não está dizendo que é igual à situação do atrito, mas ele fez uma analogia, né? Porque nós vamos lembrar, estudamos isso na física, né? A questão do atrito, que o atrito entre dois ou mais corpos gera o quê? Gera o calor. Então, ele está dizendo que a relação entre o princípio vital e os órgãos, né, dos corpos orgânicos, né, se quisermos ainda ter uma ideia mais visível no nosso dia a dia, ele fez essa analogia com o que acontece com atrito, quando você atrita dois corpos. Perfeito? Bom, agora sim, vamos passar para o segundo tópico, né? A vida e a morte, da 68 a 70. E eu vou começar, claro, com a 68, em que a pergunta é rápida e a resposta mais ainda. Quis saber, Kardec, qual a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta que ele recebeu: esgotamento dos órgãos. Né? Então, os seres orgânicos morrem, né? Falecem, uma palavra mais corriqueira, tá certo? A partir do momento que esse princípio vital se esgota e o órgão deixa de ter razão de ser. Tá certo? Bom, aí ele fez uma subpergunta. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Desculpe, eu vou me repetir. Né? Desculpem. Acho que é a terceira vez que eu vou falar que o Kardec tem sempre esse foco de fazer uma analogia para facilitar o nosso entendimento. Então, ele quis comparar a morte, o que acontece com o movimento de uma máquina que se desorganiza. Né? E qual foi a resposta recebida? Sim, é isso aí. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Como dizem hoje em dia, simples assim. Certo? Mas, como parte de nós pode não achar tão simples assim, me preocupei em trazer de novo a contribuição do nosso Miramês. Certo? Então, ele diz o seguinte, a respeito, comentando essa resposta. Quando se processa a velhice, quando chega a velhice, ela se desenvolve, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. Mão dupla, tá certo? Mão dupla. Ele segue. No entanto, a morte por desastre interrompe, por vezes, o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava, daquele órgão, né? E tudo entra no caos por faltar harmonia no conjunto. Ou seja, acontece o caos, tudo se desorganiza e cessa, então, a funcionalidade do órgão. É isso que o Miramês está explicando, acrescentando o que nós escutamos aqui. Porque uma coisa, eu acho que ficou bem clara para vocês que estão nos acompanhando hoje ou no outro momento que assistirem o estudo. Né? Uma coisa é a morte por velhice, entre aspas, né? Vamos dizer assim, a morte natural, em que a pessoa vai avançando na idade, né?
como se fosse agora quem faz a analogia sou eu, como se fosse um equipamento de muito uso, o equipamento vai naturalmente deteriorando até chegar um momento que o equipamento para, até chegar um momento que nosso corpo vai parar de funcionar. Tá certo? Aí você entende normalmente que o princípio vital foi pouco a pouco sendo gasto. Acho que deu para entender isso. Agora, o que o Miramês abordou, eu fiz questão de colocar aqui, e a dúvida que pode aparecer na mente de qualquer um que esteja aqui acompanhando, e uma morte por desastre, que é uma coisa inesperada para aquela pessoa, né? Em que poderá existir ainda uma quantidade X do princípio vital, né? Que quando a pessoa morre com desastre, ainda vai existir aquela quantidade, né? Então, é essa colocação que o Miramês fez nesse segundo parágrafo do seu comentário e que eu vou procurar tornar mais fácil de entender ainda, né? Talvez por deficiência minha, não do Miramês, não do que respondeu ao Kardec, não tenha ficado claro ainda. Aí vocês veem aí na tela, é a contribuição da companheira Laura Lúcia Lunardi, né? Ela é do Centro Espírita Batuíra, lá de São Paulo. E a gente achou muito interessante o comentário que ela fez, né? Para nos ajudar a entender o que acabamos de ver. Bom, então ela diz o seguinte: o despreendimento, em geral, acontece de forma lenta, por esgotamento do fluido vital nos casos de envelhecimento natural, doenças crônicas, etc. Assim, diz ela, o desligamento já havia se fazendo quando ocorreu a morte. Acho que deu para entender, né? Gradativamente foi diminuindo na quantidade, que quando chegou no ponto zero, morreu. Certo? Bom, e o outro lado? Por outro lado, quando da morte violenta, um acidente, um desastre, casos de assassinatos, de suicídios, especialmente de suicídios, né? Ou seja, quando a morte ocorre de forma abrupta, determinando a incapacidade funcional orgânica definitiva daquele ser, né? Olha só a explicação que ela nos traz. A morte corresponde ao início do processo desencarnatório, cuja duração dependerá do total esgotamento do fluido vital. Eu acho que vocês, depois de escutarem isso, vão concordar que a nossa irmã aí foi feliz, muito feliz ao redigir esse texto aí. Tá certo? Porque creio que nós todos já aprendemos, ou se não aprendemos, vamos ter essa informação agora, que há uma diferença, a doutrina espírita nos ensina isso. Há uma diferença entre morte e desencarnação. Perfeito? Acho que nós temos esse conhecimento, a maioria de nós. Tá certo? Então, ela está dizendo o seguinte: naqueles casos de morte violenta, né, em que o conteúdo de fluido vital ainda não havia se esgotado, tá certo? O que vai começar o processo desencarnatório quando acontece essa morte. Então, ainda existe um resíduo de fluido vital, e aí nós que certamente temos como uma situação comum, lemos os chamados romances espíritas, né? Além dos livros doutrinários da codificação, a gente vai ver relatos em que isso se torna visível, né? Particularmente no caso dos suicídios, tá certo? Em que fica ainda uma quantidade, talvez expressiva, dependendo da idade que a pessoa comete o suicídio, dependendo da idade que havia sido programada para o seu retorno à parte espiritual. Tá certo? Essa é uma situação que acontece. E aí, por isso que eu citei os livros espíritas adicionais, ali na codificação, você vê relatos em que tem um companheiro que morreu, né, mas não desencarnou ainda totalmente, e ele está ali, digamos, lá no local do enterro dele, está lá acompanhando, né, esse esgotamento do fluido vital, porque ele continuou ligado ainda. Uma situação bastante, diria bastante, não, extremamente desagradável para quem está nela, né? Eu repito, isso é
principalmente cáustico, no caso do suicídio. Ok? Bom, meus amigos, mas eu sei que eu tenho deficiências na explicação. Então, eu vou tentar ainda tornar mais visível o que acabamos de ver aqui com um trecho da obra Transição Planetária, né? Creio que parte de vocês deve conhecê-la, né? São obras da parceria Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. O primeiro deles foi Transição Planetária. Depois teve o quê? O Amanhecer da Nova Era. E o terceiro, Perturbações Espirituais. Certo? E quem lembra da Transição Planetária, qual é o contexto do livro? É o D+1, né? O D+1 daquele processo do tsunami lá no sul da Ásia em 2004. Tá certo? Que oficialmente desencarnaram, cerca de 230 mil pessoas. Tá certo? E nesse livro, o Filomeno nos explica, né, o que estava acontecendo ali. Eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo está passando, mas é só para lembrar que esses irmãos envolvidos, né, eles procuravam aquelas regiões visando também uma conotação do prazer sexual com adolescentes, com crianças. Tá certo? E quando aconteceu o tsunami, e eles acabaram desencarnando, né? O que aconteceu? Exatamente isso que a nossa irmã Laura Lúcia falou ali, né? Foi uma coisa de surpresa para eles. A programação não previa a desencarnação deles naquele momento, tá certo? O que aconteceu? Eles desencarnaram e tinha fluido vital ainda neles. Então, esse trechinho só do Filomeno nos explica, na minha opinião. Olha só, muitos espíritos de luz e nobreza foram ao encontro desses recentes desencarnados para que eles não fossem atacados por entidades de baixa vibração energética. Quem? Está ali escrito. Os chamados vampiros espirituais. Para quê? Com o único intuito de roubar a energia vital desses recém-desencarnados. Então, o livro Transição Planetária é isso. O Filomeno faz parte de um grupo, olha lá, espíritos de luz e nobreza, né, que foi designado pelo plano espiritual para atender esses companheiros que desencarnaram nessas consequências e que estavam passíveis de serem vítimas desses chamados vampiros espirituais, que ficam só esperando a ocasião para dar o bote. Tá certo? Eu espero que esse trecho aí, além de ter complementado a explicação que nós trouxemos, né, possa aguçar a curiosidade de quem não leu ainda essa obra. Perfeito? Bom, vamos seguir adiante. Vamos para a pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A pergunta aqui, vocês vão ver que é na casa do envelhecimento natural, como escutamos ali. A matéria inerte se decompõe, já aprendemos isso, lá nos bancos escolares, lá no ensino fundamental, não é isso? Quem decompõe os corpos dos seres orgânicos quando eles morrem, né? Vegetal, animal ou hominal. O que acontece? Bactérias e fungos atuam ali e decompõem aquela massa. Por exemplo, as proteínas viram aminoácidos, né? Os compostos que eram de carbono, nitrogênio, né? São, como vimos ali no Kardec, né? Em relação à química, né? São quebrados, né? E vai formar, então, novos organismos. Em outras palavras, quem respondeu ao Kardec encerra. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Qual foi a massa que o princípio vital saiu? O fluxo universal. Fechou? Bom, vamos lá. Tem um comentário do Kardec para complementar ainda o que não tinha ficado entendido. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações. Tá? O aminoácido que saiu do animal, né, pode ser utilizado agora no corpo de um ser humano para se formar, de um vegetal para se formar, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal sempre.
sempre. O princípio da vida e da atividade o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Meus amigos, é como se fosse um moto contínuo. O ser orgânico é criado, vive, cresce, vive, se reproduz, morre, se decompõe. Vai fazer parte de novo do todo, do fluxo, do fluido universal. Recomeça todo esse processo aqui. Essa explicação no Kardec, eu acho que dirime, né, alguma outra dúvida que tenha ficado. E, finalmente, o terceiro tópico, bastante interessante, é inteligência e instinto. E na pergunta 71, a pergunta é curta, mas a resposta é longa. O Kardec quis saber: a inteligência é atributo desse princípio vital, que está sendo tão falado no estudo de hoje? Qual foi a resposta? Não. Não, e olha a lógica de que respondeu o Kardec. Não, por quê? Pois as plantas vivem e não pensam. As plantas só têm vida orgânica. Olha que resposta racional, né? Aí ele segue. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. E aí complementa a resposta numa situação semelhante que escutamos logo no primeiro tópico. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que, dessa forma, a matéria seja intelectualizada. Perfeito, meus amigos? A resposta é longa, mas, na nossa opinião, extremamente elucidativa. Mas temos ainda um outro comentário do Kardec, né? Então, ele diz o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Observaram isso? Restrita a algumas classes de seres orgânicos. Já vimos ali que vegetal não tem inteligência. E que lhes dá, com o pensamento e a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que cada um constitui uma individualidade. Assim como possui os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades, né? De interagir com o meio exterior. Colocação é essa do comentário do Kardec. Ele acrescenta, então, o seguinte, que, dessa forma, ele volta a apresentar uma classificação. Meus amigos, isso é uma didática típica de um professor do gabarito de Kardec. Então, ele coloca em 3 divisões: seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, né? Lá, os minerais, os inorgânicos. Os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, como já foi dito aí quem são: vegetais. E, finalmente, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, para que não fique dúvida, né, os animais também estão naquela segunda classificação, de uma maneira geral. Mas, como veremos um pouquinho mais à frente, os animais já possuem o quê? O que vai continuar nas próximas perguntas aqui. Vamos deixar esse suspense aí. Na 72, antes disso, na 72, qual a fonte da inteligência? Já dissemos. Meus amigos, ele não faz a pergunta à toa. É que é para a gente, que certamente possui muitas dúvidas, tem a oportunidade de, mais uma vez, esclarecer. Já dissemos, a inteligência universal. Aí tem a subpergunta. Pode-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Aí quem respondeu o Kardec, né? Não foi muito polido, não, mas deu a resposta no ponto. Isto não passa de simples comparação, todavia inexata. Ou seja, ele entende, o Kardec tentando fazer uma analogia, mas ele falou: isso é uma simples analogia, mas é inexata. Por quê? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser
e constitui a sua individualidade moral, como escutamos na 70. A resposta era 70. E acrescentou ainda quem respondeu o codificador. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, meus amigos, calma. Nesse momento, nós não temos condições de absorver a explicação integral desse tema. Perfeito? É como eu gosto de falar, se aqui fosse uma classe de ensino fundamental, primeiro segmento, eu fosse professor de matemática, dando aula das operações, das 4 operações, e desse uma louca aqui no professor, e ele começasse a falar em derivada, em equação do segundo grau, em matriz. Perfeito? E tem uma frase atribuída ao Lao Tse, aquele filósofo chinês, que é perfeita. Luz demais, cega. É esse o cenário aí, meus amigos. Tá bom? Aí chegamos, então, depois da suspense que eu fiz, naquele ponto onde os animais são mencionados. A pergunta 73. O instinto independe da inteligência? Qual foi a resposta? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. É através dele, pelo instinto, é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, meus amigos, já fica claro o quê? Que os animais, né, já um estágio mais adiantado dos vegetais, os animais já possuem, pelo menos, essa inteligência sem raciocínio. Instinto. Só que o instinto não para nos animais. Nós, os chamados seres superiores, né, possuímos o instinto também. Vamos dar alguns exemplos em seguida. Né? E quem respondeu ao Kardec lembrou, é através do instinto que nós provemos as nossas necessidades. E aí aparece na tela esses exemplos que eu falei para vocês. Nós possuímos o instinto de sobrevivência. Tá certo? Podemos estar passando pelas maiores dificuldades possíveis. Né? Não ter perto de nós uma fonte de alimento, de água, mas a gente sabe que precisa comer, precisa ingerir líquidos, tá certo? E também precisamos dormir. Já é de conhecimento mais comum de nós todos, né? O problema é que a falta do sono traz a cada um de nós. Tá certo? E o outro instinto? O instinto de conservação, né? Em que você se defende quando se sente ameaçado. Não é que você vai atacar, né? Isso não é típico do ser humano. Mas quando você se sente atacado, e no caso, entre os animais aí também, mesmo os animais ferozes, selvagens, eles só atacam em que momento? Você acha que o leão ou um tigre vão ver alguém passar e vão atacar pelo simples fato de, não, aquele cara eu não gostei ali, não? Não. Primeiro que eles não pensam. Né? Qual é a situação ali? Eles vão atacar se eles estiverem se sentirem ameaçados por você. Se eles estiverem com fome. Perfeito? Aí eles vão atacar a gente. E o outro instinto de conservação, não pode ser esquecido, é o acasalamento, porque é assim que as espécies vão se manter, assim que as espécies vão continuar. Tá certo? Bom, vamos adiante. O tempo está passando, né? 74, Kardec perguntou, pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, onde acaba uma e começa a outra? Aqui, ó, pessoal, aqui acaba o instinto, de lá para cá é a inteligência. A pergunta do Kardec é essa. Tá? E qual foi a resposta que ele recebeu? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas ele acrescentou, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que são devidos à inteligência. Aí sim. Né? Ele falou, não dá para você dizer onde acaba um e começa o outro, mas você consegue diferenciar quando é um ato do instinto e quando é o ato do uso da inteligência, do uso da razão. É esse o cenário da resposta. E aí eu trago de novo o Miramês para dizer o seguinte, né? O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo. Né? A gente não escutou ali que o instinto é a inteligência
no início, no estado primitivo, aí ele coloca. E a inteligência é o instinto aprimorado. Perfeito. Né? Aí ele, dentro desse contexto, a resposta que o Kardec recebeu. Porém, a divisão de um para o outro é bastante sutil para que se possa constatar com os nossos sentidos. Então, é mais uma dica. Mais adiante, com a nossa evolução, que Jesus nos assegurou que ela acontecerá, né? A partir das nossas escolhas, né? Chegaremos mais ou menos rapidamente numa informação definitiva sobre isso. E, finalmente, a 75, o Kardec perguntou: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha que pergunta, beleza. Né? E qual foi a resposta que o Kardec recebeu? Não. O instinto existe sempre, mas o ser humano o despreza. Olha só. O instinto existe sempre, mas o ser humano o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. E olha só que afirmativa definitiva. O instinto nunca se transvia, meus amigos. Né? Aí eu coloquei ali um exemplo. Né? Você, por exemplo, está num local, escuta um ruído que lembra um tiro. Tu vai se jogar no chão, tu vai se esconder atrás do móvel. Né? Isso, antes que a inteligência respondesse, isso é teu instinto. Né? É a forma que você tem, não, a minha integridade física pode estar sendo ameaçada. Aí você toma essa decisão. Por exemplo, um bebezinho pequenininho, que aí já consiga subir, encostar o dedinho no fogão. O fogão está quente. Respondem para mim. Quantas vezes mais ele vai voltar a colocar o dedinho no fogão? Diz para mim. Nenhuma vez mais. Porque aquele instinto dele ter aprendido que botou o dedo ali vai doer, ele não vai repetir. Bom, vamos adiante, que tem uma subpergunta da 75. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Aí o Kardec teve o direito de perguntar, tá certo? Se quem respondeu a ele disse que o instinto nunca se transvia, né? Está dizendo o quê? Que a razão, que a inteligência pode se desvirtuar. Interessante isso. E qual foi a resposta? Ela seria infalível se não fosse falseada por quê? Pela má educação. Olha a setinha aqui, ó. Pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, por nossa causa. É por isso que a inteligência nem sempre é um guia infalível. Por isso que a razão nem sempre é um guia infalível, porque ela pode ser contaminada por esses fatores. E quem respondeu ao Kardec disse: o instinto não raciocina. A razão permite a escolha, não é isso? A razão é ligada ao quê? Ao livre-arbítrio. Tá certo? A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, o homem, o ser humano, utilizando a sua educação, que pode não ser boa, né? Dando vazão ao seu orgulho, ao seu egoísmo, pode responder de uma forma que torne a razão correta. Porque aí a razão ela foi compuscada por esses elementos que o companheiro citou aqui na resposta. Tá perfeito? Bom, eu acredito... Tem mais um comentário do Kardec dizendo o seguinte, olha só. O instinto é uma inteligência rudimentar, primitiva, como já escutamos o Miramês falar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Você pensa, você faz a escolha. Tá certo? Então, no primeiro momento, a sua primeira reação, em geral, é o instinto. Tá certo? O teu instinto que quer evitar que você sofra dor, né? Que você procure alimentação, que você se defenda. A segunda reação, não. A segunda reação já deu tempo de você pensar, de você usar a tua liberdade de escolha e seguir para lá ou para cá. O comentário de Kardec é exatamente esse, e ele complementa. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies. Olha aí. O instinto animal é diferente do instinto do ser humano. E as suas necessidades.
As necessidades animais são diferentes das necessidades do ser humano. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele, o instinto, se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, o ser integral ideal, ele alia instinto, inteligência, usa a sua liberdade de escolha e, consequentemente, a sua vontade. Tá certo, meus amigos? E, para terminar, Miramês vai nos ensinar o seguinte, só para complementar o que Kardec disse. O instinto é uma espécie de condicionamento divino, na divina estrutura do espírito. É, pois, uma espécie de programação da divindade na formação da alma. Olha que bacana! Nós nasceríamos com essa programação divina, para podermos nos defender enquanto ainda não dominamos a razão integralmente. Olha que beleza de figura que o Miramês criou. E ele termina. Podemos analisar, então, o caso dos animais. A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida, e todas as gerações fazem o mesmo por lhes faltar a razão. Só para dar um exemplo, para concluir, que eu quero contar uma historinha rapidinha ainda, se o Benedito me permitir, né? Só um exemplinho aqui rápido. O gato, né? Vocês já tiveram a chance de criar um gatinho, de receber a doação de um gatinho, né? Logo, mesmo pequenininho, se você botar aquela areiazinha ali, ele vai automaticamente para ali, para colocar o cocôzinho dele, depois cobrir, tá certo? Isso é o quê? É o exemplo do que foi colocado agora pelo Miramês. É o instinto referente àquela espécie, a espécie dos gatos. Bom, meus amigos, vou avançar só um pouquinho, porque eu achei muito interessante essa passagem. É do livro, um livro pouco conhecido, A Semente de Mostarda, mas é da mesma parceria da obra que o Benedito leu a leitura inicial hoje. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, e o que me chamou a atenção é o título da lição. Tudo a ver com esse tópico, o instinto e a inteligência. Então, o Emmanuel, em vez de ser aqueles textos doutrinários, ele conta em prosa a seguinte história. 2 amigos discutiam, né, sobre o instinto e a inteligência, né? Permaneciam horas a fim, dialogando sobre a função da alma humana, né? Qual teria sido a primeira força a desdobrar-se na criatura recém-criada por Deus? A inteligência ou o instinto? Essa era a grande discussão entre os dois, né? Um deles, o Alfredo, achava que era a inteligência. O outro companheiro, o Pirilo, acreditava que o começo de tudo tinha sido o instinto. Tá certo? Bom, aí segue o Emmanuel contando. O Alfredo, aquele que defendia a inteligência, exaltava os méritos da razão, dizendo a razão é filha da inteligência. E o Pirilo se reportava ao instinto como sendo o agente da natureza que operava lentamente, preparando o caminho para o ser mais adiante ter a capacidade de discernir, né? E o Emmanuel coloca que o Pirilo, para ratificar o seu ponto de vista, dizia: do instinto para a inteligência, a estrada é longa a percorrer, de forma em forma ou de experiência. A experiência, o instinto vai despindo a própria inferioridade ou perdendo os impulsos selvagens até conquistar a inteligência que o conduzirá ao discernimento e à razão. Aí o Alfredo tinha que replicar, né? Até que um dia, de tanto discutirem, o Alfredo propôs: olha só, Pirilo, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um gato. Olha o gato aí. Vamos comprar um gato, eu vou deixar esse gato 1 ano lá em casa, tá certo? E eu vou provar a você que a educação que eu vou trazer para ele pela inteligência vai mostrar a ele que o início de tudo, o que está acima de tudo é a inteligência, né? Que o instinto está lá atrás, só no início do processo evolutivo, né? Demonstrarei que basta educar a inteligência e todo o primitivismo do instinto desaparecerá. Tá certo? Então, só, o gato ficará comigo em minha casa e me disponho a educá-lo esmeradamente. Perfeito, o Pirilo aceitou. Depois de 1 ano, os dois se encontraram, né? E aí diz o Emmanuel, não, aí diz o Pirilo, o Alfredo: olha, Pirilo, você vai se espantar
com as características de um menino carinhosamente preparado para a vida social. Isso é o gato. E disse que depois do ano o gato está nesse padrão aí. Muito bem. Decorrido um ano, eles se encontraram por tal almoço, né? Aí o Alfredo recebeu o pedido dizendo: você verá o prodígio da educação. O gato assimilou todos os meus ensinos. Tem os hábitos de um rapaz de certo nível intelectual. Beleza, né? O Perillo está lá, escutando, né? Não, tudo bem, vou assistir, né? Aí o que aconteceu? O dono da casa, né, o Alfredo, trouxe o gato ao exame do amigo, né? E o Perillo foi ficando encantado com o que ele estava observando ali, né? O felino obedecia a todas as ordens que o Alfredo falava. Sentava-se, ficava em pezinho nas patas dianteiras, retornava à posição certa, sempre atendendo aos comandos do Alfredo. Olha só, na hora do almoço, se alimentou de um prato especial, levando a comida à boca com a patinha direita. Era ou não era o menininho, como disse o Alfredo, que ia deixar o gato? Terminada a refeição, aí o Alfredo cresceu, né? Para cima do Perillo e falou: você viu, Perillo, a superioridade da inteligência educada sobre o instinto? Aí o Perillo, né, respondeu: rapaz, estou vendo, né? Mas espera aí, só para a gente fechar isso aí, vamos fazer uma última experiência? Você permite que eu feche as portas aqui dessa sala, né? E eu vou fazer uma experiência só para ter a que ponto chegou o controle dele, o sucesso da sua educação? Aí o Alfredo, crente que não é tempo, não, perfeito, vamos lá. O que aconteceu? O Perillo meteu a mão no bolso, tirou um saquinho, tirou uma caixinha, da onde pulou o quê? Um ratinho pequeno. E o ratinho saltou para a mesa, saltitando, e, como diz aqui, correndo qual estivesse sedento de liberdade. O que aconteceu com o rapazinho, com o gato esmeramente educado? Diz o Emmanuel: bastou isso e o gato pulou apressado, perseguindo o rato e quebrando todas as peças em que o almoço fora servido, até que pegou o animalzinho e pôs a devorá-lo, né? Mostrando aos dois amigos espantados o rato na boca do gatinho, né? E aí, meus amigos, depois dessa, né, onde tivemos a explícita ação do instinto, o gato todo educado, mas não teve jeito. Quando apareceu o ratinho, ele esqueceu a educação toda. Aí o Perillo se virou para o Alfredo e falou: você vê, Alfredo, o poder do instinto que antecede a inteligência e a educação? Aí o Emmanuel termina narrando. O Alfredo sorriu assim, com aquela sem graça, mas não disse nada. Então, meus amigos, que fique com essa historinha, só para deixar mais leve o nosso final do nosso estudo, né? Que os dois estão interligados, instinto e inteligência. Como disse o Miramês, o instinto é a inteligência inicial, prematura. A inteligência é o instinto aprimorado. Ambos existem em nós, por exemplo, seres humanos. Mas nós podemos confiscar o uso da razão quando fazemos mau uso da nossa liberdade de escolha. Eu agradeço a vocês a atenção, agradeço à casa mais uma vez a chance do trabalho e peço desculpas a vocês, em especial ao Benedito, por ter avançado alguns minutos aí no tempo. Ok? Muito obrigado. Fiquemos com Jesus.